em Mateus 24, diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem, aleluia, a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, quem entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre telhado, não desça para tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas, das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Glória a Deus, amém? Pode sentar. Aleluia. Então aqui, os discípulos tiveram uma revelação de Jesus. Jesus sabia muito bem do que estava falando, não é? Ele adiantou para eles os acontecimentos futuros, porque a Bíblia, ela sabe do passado, do presente e do futuro, não é? O passado para nós, não é? E tantos outros que passaram, não é? Conheceram a palavra, os crentes, nossos pais, né? Aleluia, presente, aleluia, estamos aqui, sempre tem um presente para quem está vivo, não é? Aleluia. E o futuro, aleluia, ele falou para eles aqui, não é? Porque eles estavam ali acompanhando Jesus e conversando ali, saindo do templo, aleluia. E os discípulos chegaram até Jesus, mostrando o templo, todos orgulhosos, né? Naquele templo que foi, aleluia, levantado, erguido, aleluia. E, aleluia, e Jesus disse: não vede isso, verdade não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus já sabia, ele criou os céus e a terra, esse imenso universo, não é? Aleluia. E ele tinha visões, já sabia, aleluia. Tinha revelações, glória a Deus. E ali ele falou para eles não ficarem se importando com aquilo, porque os tempos passam, como nossas vidas, não é, irmão? Nós temos que
olhar para Deus, buscar a Deus, né? Porque a coisa que nós valorizamos demais, não é? E aquilo ali, possivelmente, né, Deus sabe o que acontecerá, o futuro daquelas coisas. Mas a palavra de Deus não passa, não passará, não cairá por terra, em nome de Jesus. Jesus, a Bíblia nos fala, que é o maior tesouro que nós, aleluia, temos nesta vida. Nós aceitamos Jesus, nos batizamos, né, obedecendo a palavra e, aleluia, vamos nos caminhando, buscando a Deus, aleluia. Muitos já chegam, têm a noção, já, aleluia, revelação, que Jesus é tudo para si, né? Outros vão caminhando, buscando a Deus, ainda valorizam muito mais as coisas nessa vida, mas conforme vão caminhando, né, vão crescendo, vão vendo quão, aleluia, necessário, quão precioso é o tesouro, que é a presença de Deus, não é? Aleluia, como diz a parábola, alguém vai, compra um campo, encontra um tesouro, não é? Aleluia. Jesus, Ele é o nosso tesouro, não é? Aleluia, mais valioso, né? Você pode ter muitas riquezas, ir conquistando muito bens, né? Tendo Jesus, mas se vier uma calamidade, uma assolação, só Ele pode nos livrar, né? Dar-nos o livramento, glória a Deus, ao passo que se cumprir, né, uma assolação, aleluia, determinada nas nossas vidas, aleluia, e nós temos que estar preparados para repreender o mal, né? Nós já aprendemos, temos que repreender o mal, seja qual for, né, em nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso, irmão. As pessoas não têm noção, muitos brincam com o nome de Jesus, mas não sabem que Ele, aleluia, é o todo poder para as nossas vidas, para nos abençoar, amém? Glória a Deus. E Ele disse a eles que aquilo ali iria, né, não ficar pedra sobre pedra. Chegando no Monte das Oliveiras, chamou-os em particular, né, e os discípulos ainda perguntaram, aí queriam mais revelações, saber mais. É assim mesmo, não é? Nós caminhamos, vemos, aleluia, que Deus tem as respostas para a nossa vida. E nós continuamos buscando a Deus. E jamais se apartar da palavra, porque grande perigo há para nós fora da presença de Deus, né? Aleluia. E ali perguntaram, né, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Porque Jesus, aleluia, Ele iria voltar numa segunda vinda, né? Aleluia. Eles queriam detalhes, né, sobre o fim do mundo, né? E Jesus começou a revelar, dizer para eles serem cautelosos. Então, antes de tudo, temos que nos cautelar, né? Hoje há tantas mensagens, não é? Aleluia, nas mídias, né, em vários lugares, glória a Deus, e é preciso nós estarmos cheios da presença, buscando a Deus, não é? Para não cairmos, né, nas astutas ciladas do diabo, para que ninguém nos engane, não é? Nós não podemos ser enganados. Se nós não tivermos Deus cheios do Espírito, ali nós vamos aceitando todos aqueles conselhos, né, que não vêm, e há muitos, né, mas, aleluia, nós respeitamos, sem querer, né, acusar ninguém. Aquele menino lá, né, que já há muito tempo já vi alguns vídeos, a gente abre o YouTube e vê lá sendo postado, não é? Olhava assim, achava muito superficial, não me agradava, não é? Glória a Deus, aleluia. Aí veio aquela bomba, né? Mostrou-se ali que cobra-se rios de dinheiro, aleluia. Então, temos que nos acautelar. O Espírito de Deus nos alerta, né, irmão? Aleluia. Glória a Deus. E mais que ele ainda, se ele se batizou, aceitou a Cristo, é um filho de Deus, há tempo ainda para ele se consertar e pregar realmente a palavra do Senhor e não crucificar, né? Aleluia, glória a Deus, né?
Em nome de Jesus. Então, vamos nos acautelar. Muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Enganarão muitos. Né? O Cristo seria o Espírito Santo agora, porque Jesus foi e deixou o Espírito Santo, né, para pregar. E não podemos ser enganados. E mais, ele disse que ouviríamos de guerras, rumores de guerra. Nunca se ouviu tanto, né, falar de guerra, sobre guerra. Até o Brasil, meio ameaçadinho aí, por vizinhos, não é? Glória a Deus. Mas a oração do povo de Deus, aleluia, ela chega ao trono do Senhor. Ele move o seu braço, né, poderoso, aleluia. Então, muitas notícias, né? E se nós estamos lendo a palavra, né, muito mais Israel, a Bíblia manda nós olharmos para Israel, não é? Ali nós vemos, glória a Deus, cumprimento de muitos sinais, não é? Então, a guerra ali, aleluia. E Deus está no controle de tudo, porque vai nos falando aqui, glória a Deus, não nos assustarmos, né? Jesus disse, conheça a verdade te livrará, né? Libertará. Muitas pessoas estão presas, né, pelas tantas notícias que existem por aí, né? Aleluia. Mas a verdade é uma só, né? Jesus é a verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade. E aqui ele está nos dando, né, aleluia, uma trilha, né, do que está acontecendo, o que vai mais acontecer. Não se assuste, né? Por vezes nós paramos, pensamos, poxa, quando vai acontecer uma calamidade maior, não é? Quem vai dar o primeiro passo, não é, para uma coisa mais avassaladora, não é? Aleluia. Mas deixamos, o mundo está firmado, não pode vacilar. Pela palavra de Deus, pelo poder de Deus. Nós ficamos na nossa posição, né, e não nos assustaremos, em nome de Jesus. Deus disse aqui também, mais que é mister que tudo isso aconteça, né? Todas estas guerras, mas ainda não é o fim. O fim, na minha concepção, será no fim do milênio, dos 1000 anos do reinado de Cristo, quando Satanás será solto, enganará as nações, virão tentar fazer guerra contra o Senhor, estará reinando nessa terra, não é? Mas aqui se levantará nação contra nação, reino contra reino. Aleluia. Se levantarão, né? Está acontecendo isso. O mundo está sendo polarizado, né? Estão povos, nações de um lado e outros de outro, já escolhendo, né? Aleluia, seu lado, né? Glória a Deus. E assim, contra a reino, e haverá fome, peste, terremoto, em vários lugares. Nós ainda não vemos tanto isso acontecendo, mas ficaremos, né, alertas dos sinais que Deus nos deixa, não é? E tudo isso são princípios das dores, não é? Então, vos entregarão para serem atormentados, matar-vos-ão. Para os judeus, onde Jesus estava ali, em Israel, pregando, isto já aconteceu ao longo de toda a história, quanto foram perseguidos, não é? Aleluia. Ao longo dos séculos, né, até culminar na Alemanha com o Hitler, né, o antissemitismo, e ainda de vez em quando se levanta, né, nas notícias, nós vemos perseguições contra judeus, né, em vários países, na Europa, por enquanto deu uma acalmada, mas, aleluia, é assim, porque eles têm ódio, porque são povo de Deus, não é? Aleluia. Eles têm a bênção de Deus sobre as suas vidas, não é? Aleluia. O inimigo, ele é furioso. O mundo jaz no maligno, não é? Jesus disse que não é, quem não for por ele, não é com ele. Então, o mundo que rejeita Jesus, você faz o convite, prega a palavra para tanta gente, né? Alguns aceitam, né? Aleluia, se alegram, aleluia, mas a maioria não tem tempo, não é? Aleluia, tem seus afazeres, glória a Deus, chegam em casa cansados, não é? Aleluia, não querem vir para a casa de Deus aprender a palavra.
É por isso que nós temos que louvar muito ao Senhor, porque Ele nos trouxe, nos sustentou até aqui, nos ajudou o Senhor, não é? Quantos queriam estar aqui, quantos a vida é ceifada, um momento por outro, não tem o livramento de Deus em suas vidas, não é? Aleluia. Ao passo que se não acontecer de algum de nós sermos chamados, né, para a presença de Deus, aleluia, não temeremos, porque lá é muito melhor do que aqui, não é, irmãos? Aleluia. E mais, glória a Deus, serão atormentados e os matarão, né, que nós estamos vivendo também em vários países na África. Eles queimam as casas, as igrejas, né, matam os cristãos, aleluia. E nós, não entra na nossa cabeça, né, uma coisa dessa, é porque é um inimigo, realmente, ele odeia tudo que é de Deus, não é? Aleluia. Sereis odiados todos os agentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e se trairão uns aos outros, e ali uns outros se aborrecerão. Está falando da igreja, dentro do povo de Deus, né? Escândalos, né? Já vemos acontecendo. Antigamente não havia tanto isso, não é? Aleluia. Porque também tem, aleluia, a televisão, tem as mídias, e vê-se, sabe-se de tudo, não é? Glória a Deus. E mais falsos profetas enganarão a muitos. Então, voltamos aqui a cautelar-vos, não é? Porque muitos virão no meu nome, né? Falando das coisas de Deus, aleluia. Mas houve uma situação em que os discípulos chegaram até Jesus, mostraram alguém ali expulsando demônios, pregando a palavra, perguntaram a Jesus: Senhor, quer que os mandemos parar? Jesus disse: não, quem não é contra nós é por nós, não é? Aleluia. Que importa que a palavra seja pregada. Muitos aí pregam, mas está com a vida meio errada por trás, não sei de ninguém, glória a Deus, só sei que eu persevero, como diz aqui, aquele que perseverar até o fim será salvo. Você também, aleluia, guarde a sua coroa, para que ninguém a roube, não é? Aleluia. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Temos cuidado, envolvermos com pessoas, vermos no celular, na televisão, tantas coisas aí, não é? Que não vem, não provém de Deus, né? Que são coisas carnais, aleluia. E aleluia, para nos tirar, aleluia, da presença do Senhor, em nome de Jesus. Então, vigiemos, glória a Deus, aleluia. Quem perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, né? Em testemunha a todas as gente. Então virá o fim. Então a palavra está sendo pregada na África, não é? Continente tão grande, não é? Milhares de pessoas, né? Aldeias, né? Longe das capitais, muita pobreza. Ali tem a Índia também, milhões de deuses, né? Uma pobreza também. País também, contraste, já enviaram foguetes até a Lua, tem satélites no espaço, é rico num lado, mas no outro é uma miséria total, né? Aleluia. E a palavra sendo pregada, não é? Pela televisão, aleluia, pela internet. Hoje em dia há muitos meios de se pregar, tantos pregadores bons também, não tem também só esses que escandalizam, glória a Deus, que nós acompanhamos, temos os nossos preferidos, né? Aleluia, é desse jeito mesmo, não é? Mas sempre respeitando, não falando mal, não é? Porque, aleluia, a língua é instrumento, né, que é perigoso, não é? Temos que falar, abençoar, em nome de Jesus. Quando vides a abominação da assolação, que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Está falando aqui do homem da iniquidade, não é? Do anticristo, é alguém que vai liderar o mundo inteiro, politicamente. Hoje se vê em tantos países, os povos fazendo passeatas, não é, contra os seus líderes, presidentes, porque prendem, não é, aqueles que deveriam fazer frente, não é,
que é normal na democracia, né? E prendem, né? Não aceitam que se falem qualquer coisa contra eles, né? Assim está o mundo. E esse líder, né, mundial também não vai ser diferente, né? Quem fizer frente a ele perseguirá, principalmente o povo de Deus. Não, o povo de Deus não adorará a sua estátua, né? Aleluia. E o povo de Deus não dobra seu joelho, senão diante do Senhor, né? E isto deixará, né, fará aquela perseguição terrível. E a Bíblia nos dá aqui a solução para isso. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Está falando ali em Israel, né? Falando para o povo judeu, né? Para que fujam aos montes. Eles vão saber, aqueles que são cristãos, aleluia. Por que está se falando isso? Alguma inundação, tsunami, né? Lá haverá livramento, né? Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar coisa alguma da sua casa. Quem leia, entenda, né? Aqui está escrito, né? Então, fugir para as montanhas é uma solução. Aleluia. E mais, quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Então, aleluia, temos que ouvir tudo que a palavra de Deus nos fala, ainda que nós pensemos, acho que eu não concordo. Não, fique com a palavra, obedeça, crê, porque, aleluia, há livramento, né? Aqueles que andam com Deus. Nós aceitamos a Cristo, estamos aqui, temos visto, amados, os resultados de andarmos com Deus. Nossas vidas, né, não estão sendo ceifadas, né, estão sendo prolongadas, né, como Ezequias, ele se arrependeu lá, chorou, né, Deus disse ao profeta, volta lá, disse a ele que eu acrescentarei 15 anos de vida. É assim que Deus faz conosco. Deus vai acrescentando anos de vida para nós, não é? Quanto Ele quiser, aleluia, é para nosso próprio bem, para que nós continuemos fazendo a obra, né, fazendo a vontade de Deus. Nós estamos fazendo, né? Como é bom estarmos aqui, temos um corpo de Cristo, queremos que aumente mais, né? Oramos para isso, mas está na mão de Deus, amado. Né? Se Ele quiser, Ele envia, né? Aleluia. Tantas igrejas por aí, tantos ministérios, muitos pequenos, outros grandes, glória a Deus, mas nós cuidamos aqui do nosso, né? Aleluia, fazendo a vontade de Deus, fazemos nossas festividades, aleluia, cultos ali de jovens, cultos dos casais, né? Aleluia, isso é maravilhoso, né? Deus se agrada que nós façamos as nossas festas. Houve as festas em Israel, que Ele instituiu, né? Tantas festas das cabanas, as festas da fuga do Egito e tantas mais. Então, aleluia, isso nos alegra, isso agrada a Deus. Nós temos que buscar agradar a Deus, em nome de Jesus, amém? E diz mais aqui, ai das grávidas, das que amamentarem, naqueles dias, não é? Aleluia, não é para se ter medo, é porque no arrebatamento as crianças vão subir, não é? Aquelas que têm 4, 5 filhos, escadinha, 6, né? Todos vão subir, não é? Aleluia. Se os pais não se converterem, sejam convertidos ou não, vão subir todas as crianças, né? Então, as pessoas vão, aleluia, começar a partir dos seus 10, 12 anos neste mundo. As crianças menores já não vão estar aqui. Por que? Não sei, né? Deus sabe. Aleluia. Jesus disse que vinde a mim, né, as criancinhas, né? Então elas irão até Jesus, porque não tem pecados, né? É só por isso, né, irmão? Aleluia. Orai para que a fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. No sábado, porque guarda o sábado, né? Aleluia. E também no inverno, glória a Deus, porque as pessoas, aleluia, evitam sair, ficam mais em casa, vendo, aleluia, televisão, aleluia, glória a Deus. Então, em todo tempo buscar o Senhor, né? Aleluia. E haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, aleluia, até agora, nem tampouco agora que nós estamos falando, né? Nem tampouco
haverá jamais. Então vai ser dias terríveis de perseguição, não é? Aleluia. As pessoas espantadas, amedrontadas, cheias de medo, sem esperança, não é? Aqueles que ficaram, não é? Que conhecem a palavra, haverá uma segunda chance para eles, né? Se colocarem na posição, pararem de fazer as coisas erradas que faziam, que por isso não subiram, né? No dia do arrebatamento. Aleluia. E mais, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Deus vai entrar, né, no momento certo e vai paralisar toda aquela angústia, aquele sofrimento, aquelas situações, não é? Aleluia. Para abreviar aqueles dias. Nenhuma carne iria se salvar. Nossa, eu nem imagino aqui, irmão. Podia até falar alguma coisa, né? Bombas caíram, arrasaram por toda a terra, não é? Aleluia. Fala-se de um meteoro também que vai cair, né? Não haverá comida, não haverá água, né? Não haverá para onde escapar, né? Então, amado, é terrível. Então, porfiemos, né? E buscarmos ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Então, até aqui o Senhor falou. Então, a palavra, né, de exortação a buscarmos a Deus, porque não sabemos quando será isto, não é? Porque tem uma passagem que fala, de repente virá, né, uma assolação, né, ali quando não se espera. Então, aleluia, nós não estaremos aqui para ver, em nome de Jesus, amém? Estaremos com Deus, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Glória a Deus, agradecer a Deus, porque Ele nos alerta, né? Ele nos avisa, aleluia, sobre a história, o que aconteceu, o que acontecerá, em nome de Jesus, amém? Senhor nosso Deus, obrigado, podemos estar aqui, Senhor, aleluia, nesta noite, te louvando, glorificando teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus, continua conosco, Senhor, aleluia, a tua palavra é lâmpada para nossos pés, é luz para os nossos caminhos, Senhor, debaixo do céu, tudo é teu, Senhor, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor, seja no passado, no presente e no futuro. O Senhor compartilha conosco, como o Senhor compartilhou com os discípulos, ficou aqui escrito, determinado para nós, Senhor, estarmos cientes, Senhor, e temos temor do Senhor, glória a Deus, que é o princípio da sabedoria. Glória a teu nome, em nome de Jesus. Amém.